Olá, meus irmãos. Hoje eu quero começar falando sobre algo muito importante, que é o amor de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus está distante, que Ele não se importa ou que Ele só olha para os nossos erros. Mas a verdade é que Deus ama profundamente cada pessoa. Na Bíblia, em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Veja que a Bíblia não diz apenas que Deus ama algumas pessoas, mas que Ele ama o mundo inteiro. Isso inclui você que está aqui assistindo. O amor de Deus é tão grande que Ele tomou uma decisão extraordinária: enviar Jesus para nos salvar. Outro versículo muito bonito está em Jeremias 31:3, onde Deus diz: com amor eterno eu te amei. Isso significa que o amor de Deus não depende do que fazemos. Ele não muda. Mesmo quando falhamos, Deus continua nos amando. Isso significa que o amor de Deus não depende do que fazemos. Ele não muda. Mesmo quando falhamos, Deus continua nos amando. Muitas pessoas passam a vida procurando amor, aceitação e propósito. Mas a verdade é que tudo isso começa quando entendemos que Deus nos criou e quer ter um relacionamento conosco. Ele quer caminhar com você, cuidar da sua vida, ouvir suas orações e te dar esperança. E mais do que isso, Ele quer te dar a vida eterna. Então, resumidamente, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus ama você profundamente. Não importa o seu passado ou os erros que você já cometeu, o amor de Deus continua disponível. Ele quer ter um relacionamento com você e te dar a vida eterna. Por isso, pense nisso. Você já parou para considerar o quanto Deus se importa com a sua vida? Olá, meus irmãos. Depois de entender que Deus nos ama, precisamos falar de algo que afeta toda a humanidade: o pecado. A Bíblia ensina em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que nenhum de nós é perfeito, todos já erramos em algum momento. Às vezes mentimos, sentimos inveja, guardamos raiva ou fazemos coisas que sabemos que não são corretas. Esses erros são chamados de pecado. E o pecado tem uma consequência séria: ele nos afasta de Deus. Em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Isso não significa apenas morte física, mas separação espiritual de Deus. Imagine um relacionamento em que uma pessoa sempre faz coisas que machucam a outra. Aos poucos, a relação se distancia. Algo parecido acontece entre o ser humano e Deus quando vivemos no pecado. Mas a boa notícia é que Deus não desistiu da humanidade. Mesmo sabendo que todos pecaram, Ele decidiu oferecer uma solução. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer restaurar o relacionamento que foi quebrado pelo pecado. É exatamente aí que entra a mensagem maravilhosa do Evangelho. Todos nós pecamos e precisamos do perdão de Deus. Nenhuma pessoa é perfeita diante dele, mas a boa notícia é que Deus não nos abandonou. Ele preparou uma solução para esse problema, e essa solução tem um nome: Jesus Cristo. Se você tivesse que responder agora, qual é o caminho para chegar até Deus? Bom, meus irmãos, muitas pessoas procuram sentido para a vida e tentam encontrar diferentes caminhos para chegar até Deus. Mas Jesus fez uma declaração muito clara. Em João 14:6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse que era apenas um dos caminhos. Ele disse que é o caminho.
E em Atos dos Apóstolos 4:12 está escrito: em nenhum outro há salvação. Isso significa que somente Jesus pode nos reconciliar com Deus. Por isso, a pergunta é: você já colocou sua fé em Jesus? Você sabe por que Jesus morreu na cruz? A cruz não foi apenas um evento da história. Ela foi o maior ato de amor que já aconteceu. Em Romanos 5:8 está escrito: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus tomou sobre si o castigo que era nosso. E em Pedro 2:24 está escrito: Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeireiro. A cruz mostra o tamanho do amor de Deus por nós. Agora cada pessoa precisa decidir o que fará com esse amor. A cruz mostra o tamanho do amor de Deus por você. Jesus morreu para que você pudesse ter perdão e uma nova vida. Não desperdice essa oportunidade de recomeçar que Ele te deu.